Saudações, investidores, bem-vindos a Investidor Moderno. Eu sou Pablo Granier, trader e analista de criptoativos. Hoje volto aqui com o objetivo de fazer uma análise técnica e de sentimento do Bitcoin. Nesse dia importante, estamos rompendo acima do nosso triângulo ascendente, acima da região dos 6.900. Então, antes de começar, não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito, deixar todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. O nosso foco aqui vai ser fazer uma análise técnica e de sentimento desde o diário, tá? Para mostrar para vocês pontos importantes que o Bitcoin precisa reverter, precisa romper para reverter completamente a tendência de baixa, né? E também pontos aí de suporte no curto prazo que podem ser locais para você entrar caso você ainda não esteja no Bitcoin, tá bom? Então vamos lá. Nesse momento, investidores, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é um gráfico do diário na BitMEX para a gente ver as resistências que o Bitcoin tem que passar para reverter essa tendência de baixa no diário que ele assumiu desde que foi lá nos 3.600, né? Para começar, o primeiro ponto que eu achava o mais importante, o Bitcoin já passou, que essa região aqui dos 6.400 é o ponto de controle aí de longo prazo do Bitcoin, ou seja, onde mais pessoas compraram e venderam nessa região. E se a gente perceber que ter passado desse ponto foi muito importante, porque se a gente não tivesse passado, isso poderia se transformar na maior resistência aqui da história do Bitcoin, a gente ficar até anos para romper. Então, para mim foi muito bom a gente ter passado e tá fechando vários candles acima dessa região dos $6.000, tá bom? E para mim, enquanto a gente não perder essa região aqui dos 6.100, como eu vou mostrar em tempos gráficos menores, a tendência do Bitcoin está muito clara, apontando para cima, tá bom? Como a gente vem falando, mesmo com as indefinições que a gente teve aí nos últimos dias, né? Então, para mim, muito importante ter passado dos 6.000 ali até os 6.500, 6.600. E também, agora a gente vai ter alguns desafios, tá bom? A gente, ao meu ver, tem dois desafios muito claros. A região aqui dos 7.300, tá? Que a gente já deixou um topo lá alguns dias atrás. E também a região entre os 7.900 e os 8.300, tá? Se passar dessa região, caras, a gente tem uma boa probabilidade de começar aí um movimento bem forte, tá bom? Por quê? Porque essas regiões aqui estão entre 0,5 e 0,618 e como vocês podem ver aqui no VPVR, são indiscutivelmente regiões de resistência, tá bom? Então, essas são as duas regiões que eu tô de olho, tá? Mas, Pablo, você vai vender agora que tá próximo aí a 0,5? Não. Por quê? Porque só ter uma resistência não é motivo para a gente vender, tá? Resistência, suporte, eles são feitos para serem quebrados. Então, só ter uma resistência ou um suporte não é motivo para comprar ou vender. A gente precisa ver o quê? Uma reversão da tendência nesses pontos, tá? A gente precisa ver o preço se comportando como uma resistência na região e depois ele reverter. Então, no momento aqui, o que está acontecendo? A gente está rompendo acima dos 6.900, o que é algo extremamente positivo, tá? Eu vou pegar aqui somente esse nosso rompimento. Vou tirar esse Fibonacci aqui que já não precisa mais e mostrar para vocês que o preço, ele conseguiu romper do nosso triângulo ascendente que a gente estava desenhando, né? Então, algo extremamente positivo de se ver, olha só, o Bitcoin, ele deu uma pernada aqui, e agora ele parece que está corrigindo, né? Mas tudo leva a crer que a gente tem muito suporte abaixo e basicamente nenhuma resistência acima no curto prazo, correto? Então, o Bitcoin, ao meu ver, está numa situação positiva. Algo que me deixou um pouco preocupado foi que o nosso rompimento não foi feito com tanto volume assim, né? Como vocês podem ver, a gente tem um volume mais ou menos de 1,5 vezes. Eu queria ver um volume um pouco maior, tá? Um volume tipo 2 vezes igual foi aqui. Mas também não é um volume ruim, não é um volume ruim igual a gente teve esse volume aqui, olha só, que foi tipo uma vez, quando a gente rompeu aquela Bearish Rising Wedge. E não ter um volume tão grande, pra mim, também foi algo que mostra que não teve tanta distribuição pra gente ter uma reversão da tendência a partir daqui e o preço despencar perdendo esses pontos de suporte, tá? Pra mim, as probabilidades aumentaram bastante a favor dos bulls. E caso a gente não perca essa região dos 6.600, eu ainda tô otimista, tá? Caso perca a região dos 6.600 agora, é só um potencializador de uma armadilha e aí a gente pode ter problemas sérios, tá bom? Perdendo 6.600, deve ir rapidamente no 6.100, mas, assim, difícil a gente imaginar o Bitcoin fazendo isso nesse momento, tá? Vamos ficar de olho aqui nessas regiões de suporte entre os 6.800 e 6.600, porque se perder elas, aí a gente pode ter problemas sérios. Se a gente chegar um pouquinho mais abaixo aqui,
nós podemos ver que o preço esticou bastante aqui no 1 hora, né? Não perdeu a tendência de alta em nenhum momento aqui no 1 hora. E nesse momento, para fazer entradas, você tem que esperar aí uma correção do preço, tá? Infelizmente, o preço pode não chegar nessas regiões aqui de suporte maiores, como por exemplo 6.910, mas a gente já teve essas oportunidades, né, investidores? A gente teve o preço estourando, voltando nas médias, estourando, voltando nas médias. Depois, em 15 minutos, a gente tem um rompimento muito claro do nosso triângulo, com um reteste aqui nas médias, olha só. Olha só, aqui seria uma entrada perfeita, né, próximo aos 6.800. Então, realmente, eu enxergo que o Bitcoin, ele pode vir aqui, corrigir, e vai continuar nessa tendência de alta. E difícil ele vir e reverter agora, tá? Mas vamos ver, vamos aguardar o que ele vai fazer aí. Ponto de suporte, ao meu ver, vai ser aqui o primeiro possível aqui para uma entrada arriscada. Seria próximo aos $7.000, próximo a média 72 aqui, mas seria arriscado, como vocês podem ver, porque não tem muito suporte, tá? A partir dos 6.900, 6.920 é um ponto mais recomendado. Porém, vocês podem ver que há uma boa probabilidade do Bitcoin não chegar nesse ponto, tá? Porque o movimento está muito forte. Eu quero mostrar outra coisa para vocês aqui, já pulando para uma análise de sentimento, tá bom? Como vocês podem ver, algo bem interessante aqui no preço, olha, é que nessa última subida, quando a gente está corrigindo, o nosso Open Interest está caindo muito, tá? A gente estava subindo com o Open Interest subindo, ou seja, o que não permitia a gente vender, shortar o Bitcoin. E quando o preço cai, olha só, a gente tem quedas expressivas no Open Interest. Então o preço caiu aqui, Open Interest despencou. O preço caiu aqui, Open Interest despencou. O preço caiu aqui, o Open Interest despencou. O preço caiu aqui agora de novo, o Open Interest despencou ainda mais. Ou seja, o que é isso, investidores? Isso é muito bom para a tendência de alta. Por quê? Porque o preço faz armadilhas para baixo, estopando e liquidando e desesperando as pessoas que compraram nessas regiões. Ou seja, se essas pessoas acabam caindo nessas armadilhas, elas dão combustível para as instituições continuarem mandando o mercado para alta, tá bom? Então é muito bom a gente ver o Open Interest subindo na tendência de alta e despencando quando a gente tem essas correções, tá? Então isso é positivo para o preço. Um detalhe, a gente pode ver aqui claramente, olha só, que a gente tinha sim uma predominância dos ursos nessas regiões. E mesmo com essa predominância que a gente tinha desde aqui dos $7.000, o preço estava subindo e conseguindo fazer novas máximas, tá bom? Então, nesse momento aqui, olha só, a gente começa a ter algo mais justo, um valor mais justo do Bitcoin, já que a gente realmente estava difícil passar essa região aqui de primeira, tá? Então, realmente, uma correção era necessária, tá? E que bom que essa correção aconteceu com muitas pessoas sendo estopadas, liquidadas, beleza? Então, investidores, ao meu ver, a situação do Bitcoin é essa, tá? A situação é bem positiva, apesar de não ter tido um volume muito forte no rompimento, eu também não vejo volume para acreditar numa reversão da tendência. Eu vejo sim muita acumulação na região dos 6.600, que pode levar o preço aí a novas resistências acima dessa região dos 7.000 e quase 7.200 que ele chegou, tá bom? Mas então é isso, espero que vocês tenham gostado aí, espero que vocês estejam posicionados em Bitcoin, porque a situação agora é boa para os bulls, tá bom? Então é isso, um forte abraço, até o próximo vídeo.